Vamos lá, pessoal. Vamos começar? Podemos começar? Todos estão me ouvindo? Todos estão conseguindo me ver também, né? Queria desejar a vocês uma ótima noite, né? Mais uma ótima aula. A terceira, se eu não estou enganado, o terceiro encontro falando sobre a redação do Enem. Vocês viram o quanto a fé é importante, o quanto esse vídeo emotivo, motivacional, ele é importante para a vida de vocês, porque nós não podemos parar de forma nenhuma. Nós temos que continuar estudando, continuar estudando. Por mais que difícil seja, tem alguém com o microfone ligado. Por mais difícil que seja toda a situação, nós devemos ser perseverantes. Hoje, acredito que agora, nesse exato momento, está havendo a votação, né? A votação sobre a possibilidade do adiamento do Enem 2020. Eu acredito que nós vamos ter aí um ganho, né? Um êxito, principalmente alunos de escola pública, vocês que estudam em escola pública, terão um tempo maior, e também, assim, o que é óbvio e o que é mais do que normal, não só os alunos de escola pública, mas os alunos de escola particular, de forma geral, devem ter esse tempo a mais, ao meu ver, não apenas um mês. Se eu fosse o ministro da Educação, eu adiaria para, no mínimo 3 meses, após o mês de novembro, ou seja, esse Enem só faria em 2021. Mas vamos aí continuar acompanhando essa votação. Enquanto isso, vamos continuar estudando, né? A aula de hoje ela será ministrada por uma boa equipe, uma grande equipe, então a gente dividiu em alguns momentos. Hoje está o professor Valério, o professor que vos fala aqui, a professora Jaqueline, que deu um início há pouco tempo, o professor Alain, Maria Alice e o professor Christian Cruz. Não sei se Jaque, não sei se eu vou lhe chamar de Jaque, né? Nem tem tanta aproximação, mas eu vou lhe chamar de Jaque. Tem mais alguém que vai contribuir conosco? Professor Christian também está disponível hoje aqui. Oi, estamos aqui. Isso aí, Jaque é ótimo, né? Jaqueline parece que é mãe brigando. Pois bem. Pois bem, vamos começar. Na verdade, só para a gente começar retomando um pouco, né, do que a gente já viu, como aluno aqui online, a gente não tem tanto controle sobre a frequência que é mantida por esse aluno. Antes de começar a temática de hoje, eu coloquei só o que a gente já trabalhou nas outras aulas, para que a gente pudesse retomar, e que vocês também entendam que a ideia dessa específica de redação é justamente ver o texto de maneira progressiva. Então, não é querer passar tudo a respeito do texto em um único momento. A gente se organizou em relação aos conteúdos e existe um cronograma para que a gente possa estar trabalhando, que, claro, está aberta a sugestões também de vocês, a inserção. Na aula passada, né, professor Valério, algumas pessoas pediram aí que a gente fizesse algumas revisões de crase, de pontuação, de vírgula, que acho que é legal, a gente vai inserir isso aí também. Mas deixar claro que existe um cronograma para que não fique parecendo que a gente está fazendo as coisas meio que soltas, aleatórias. A ideia do texto é pensada aí de maneira bastante organizada, mas a gente tem fragmentado esse trabalho aula a aula para que vocês possam ter acesso a uma maior quantidade de conteúdo e que isso possa ser, de fato, substancial aí durante a produção de vocês. Isso. Professor, eu vou pedir para você só apresentar o slide para os alunos, porque como eu estou no meu celular e o meu notebook, não teve como eu entrar aqui pelo meu notebook, né? Eu entrei pelo celular. Eu vou pedir só para você espelhar o slide que nós vamos apresentar, né? É tranquilo, estou mostrando. Qualquer dúvida, pessoal, vocês tiverem, qualquer dúvida, é só vocês perguntarem aqui no chat, nós vamos estar aqui auxiliando e podendo responder a dúvida de vocês, certo?
E quem, porventura, não estiver vendo a apresentação, tem, logo quando você vai aqui nas pessoas, você consegue ver um elemento, apresentação. Você clica ali naquela tela, já vai aparecer aqui a imagem que a gente está exibindo. Ok. Nós vamos começar, gente, hoje falando sobre a estrutura mínima textual. Pode ir para o slide 3, por favor, né? Porque você já recapitulou o que a gente viu, no que nós vimos nas aulas anteriores. Isso, na verdade, deixa eu só, atualizar aí aos demais. A gente já trabalhou na aula 1 o tipo textual, que é solicitado pela banca, que é um texto de caráter dissertativo argumentativo. Falamos sobre aspectos relacionados à impessoalidade, à questão da língua padrão, de dar atenção às competências que são exigidas pela banca, de como que se deve fazer a leitura da frase tema, como que está a composição do tema do Enem para o candidato, que é que já vem ali previamente apresentado para que ele possa, a partir daquilo, saber sobre o que falar e de que maneira falar, como ele vai ser avaliado. Na segunda aula, a gente falou um pouquinho sobre abordagem temática, que é o pontapé inicial para você escrever o texto. Você precisa ter, além de um bom repertório, além de um bom domínio gramatical, um entendimento adequado em relação ao tema e, principalmente, saber diferenciar a temática, o tema que foi proposto de um assunto, do limitador, as composições que organizam a frase tema. É preciso que se observe todas as palavras que compõem a frase tema de maneira efetiva, e não que haja sintetizações, que é bastante comum. A gente teve lá o tema, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, e muita gente dizia, o tema do Enem foi violência contra a mulher. Não é verdade. O assunto que deveria ser discorrido era a violência contra a mulher, mas a temática envolvia outras palavras importantes, como a persistência, como o fato dessa violência estar relacionado diretamente ao Brasil. Então, o candidato ele precisa observar o tema de maneira completa e não de maneira sintética, só observando o assunto. E na aula de hoje, aí sim a gente vai começar o trabalho com a estrutura mínima que compõe o texto dissertativo argumentativo. Então, gente, a aula de hoje a gente vai compor os parágrafos que compõem o texto dissertativo, que, ao meu ver, é um gênero textual, que faz parte das práticas sociais, né? Nós precisamos desse gênero para adentrar em uma universidade, então eu considero como gênero textual. Então, esse gênero textual ele está dividido nessas três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parte dessa, ou cada parágrafo que a gente tirar para fazer uma dessas partes, vai ter um modelo retórico, uma ideia retórica e um modelo para cada um. Então, hoje, durante a nossa aula, nós vamos apresentar a vocês o modelo da introdução, o que deve ser feito na introdução, o modelo do desenvolvimento e o modelo da proposta de intervenção com os 5 elementos. Então, vocês prestem muita atenção e qualquer dúvida, já vou reiterar novamente, vocês perguntem. Perguntem bastante, podem participar bastante, certo? Então, aqui, se vocês puderem acompanhar o slide, a introdução aqui, ela é composta de praticamente 2 partes, né? Eu acrescentaria mais uma terceira. Eu já acrescentaria o tema de maneira completa na parte introdutória. Então, a gente tem uma contextualização, nós temos... vocês devem inserir o tema e, juntamente com esse tema, a tese. Tese, nada mais, nada menos do que é a opinião de vocês. A opinião de forma problemática, já que os temas do Enem... eles necessitam serem problematizados para a gente tirar uma nota boa. Geralmente, eu costumo dizer aos meus alunos que dentro dessa problematização, os alunos, vocês, no caso, necessitariam trazer 2 problemas, por exemplo. 2 problemas a serem abordados na introdução, de maneira bem genérica e argumentados nos parágrafos de desenvolvimento. Certo? Depois segue os parágrafos de desenvolvimento, que são compostos por 2 parágrafos em torno de 7 a 8 linhas.
tem gente que faz 9. Então, é um parágrafo também. O parágrafo de desenvolvimento é aquele que realmente, ao meu ver, é um dos maiores, se não o maior, porque é onde vai estar a argumentação, a estratégia argumentativa, a contextualização, o ponto de vista, e também ele vai ser diretamente articulado e ligado ao parágrafo de introdução. Depois, quando a gente terminar essa aula, vocês vão ver, daqui a pouco eu respondo, viu, Luana, sobre esses períodos. Daqui a pouquinho eu faço essa retomada. Mas, assim, gente, eu quero dizer a vocês que os parágrafos Como tem... Ô, Valério, como tem partes para subir de cada um, se você quiser se concentrar só na introdução, tá? Tudo bem, eu vou deixar para... Então, vamos lá, gente, os aspectos, o professor, eu acho que não sei se é Alan ou se é o professor Christian que vai me auxiliar nessa aula. Opa, sou eu, sempre sou. Introdução aqui, sou eu. Pronto. Então, você pode me ajudar, viu? Também, você pode também falar. Voltando à pergunta do Luana, os períodos é aquela frase, é uma frase completa, uma oração que tenha verbo e que tenha aquelas ideias preliminares, aquelas ideias iniciais. Geralmente, quando eu digo que vocês separem o parágrafo de introdução em 2 ou 3 períodos, o período também tem a característica dele é que você, lá no final dele, você vai dar o ponto final. Então, eu gosto muito de explicar ao aluno, só para você ter mais ou menos noção, parágrafo de introdução, tal, ponto. Tal, ponto. Então, períodos são essas frases verbais, essas frases que contêm verbo, né? Que elas são divididas e que realmente na estrutura sintática, nos parágrafos de desenvolvimento, introdução e conclusão, você vai ter que dividir. Vai dividir com um ponto, mas tem que ter cuidado com o truncamento. Então, deu para entender mais ou menos? Complementando, né, professor Valério, acho importante ressaltar essa ideia de usar o ponto de continuação, porque não há como um parágrafo ser bem estruturado, com um quantitativo de linhas suficiente para dar conta dessa estrutura mínima de cada parte do texto dissertativo, sem que haja nele ponto de continuação, justamente porque ao usar o ponto de continuação, você valoriza a sua argumentação, utiliza mais coesivos e, principalmente, não tem problemas em relação às questões gramaticais, de pontuação, do uso do ponto e vírgula, do ponto de continuação, da própria vírgula e outras pontuações que envolvem aí a criação do período. Então, é importante deixar claro que a construção dos períodos, elas estão diretamente relacionadas aí com essa colocação do ponto de continuação, que é importante não apenas para estabelecer a coesão interparágrafa, mas também para que você possa valorizar as partes que compõem cada um aí dessas, cada parte do parágrafo de introdução, desenvolvimento ou conclusão. Também de se destacar, Jaqueline, é que a partir do momento em que essas partes elas não estão divididas, se vocês não dividirem essas partes durante os parágrafos de vocês já vão estar perdendo nota automaticamente na competência 1 também. Vocês perderão notas na competência 1, na competência 3 e na competência 4. Então, por isso, é muito importante que vocês estruturem os parágrafos de vocês através de períodos. Certo? Então, eu vou dando continuidade, depois eu vou olhando aqui o chat, ou vocês, os demais professores também, vão olhando e vão complementando. Olha, a primeira parte da introdução, a gente chama de contextualização. A contextualização, ou também o repertório, dentro dessa contextualização, a gente pode incrementar um repertório que vai ajudar a vocês a construírem um sentido e construírem mais ou menos uma ideia inicial, certo? Uma ideia inicial que tenha relação com a temática. É uma apresentação da temática por meio de um repertório sociocultural. Então, esse repertório pode ser uma base histórica, pode ser um conceito, pode ser uma referência, uma citação.
Então, essas contextualizações, elas são muito importantes para a gente fazer uma apresentação geral. Então, dentro das minhas contextualizações, gente, eu já deixo uma outra dica bem legal para vocês. Olhem a Constituição Federal de 1988, porque a Constituição de 1988, ela vai garantir ao povo brasileiro muitas coisas. Ela vai garantir ao povo brasileiro o direito à educação, o direito ao lazer, o direito ao esporte, o direito à saúde. Então, dentro dessa contextualização, dessa estratégia argumentativa, é muito interessante que vocês utilizem a Constituição. Temos outros dispositivos, como também a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos. Então, são algumas partes que a gente coloca lá na nossa apresentação do texto, lembrando que essa apresentação tem que ter relação direta com o tema. Nós não podemos colocar uma contextualização de forma desconexa. A partir do momento que vocês colocam uma contextualização que não tenha a ver, que não tenha direcionalidade e legitimidade o tema, né, a temática de forma completa, vocês poderão perder nota em várias das competências. Alguém tem dúvida? O outro professor poderia complementar algo? Valério, estou aqui respondendo o chat, e aí uma das perguntas que é legal, eles perguntam aqui a respeito de qual tipo de introdução que é mais indicada. Acho que depende muito da bagagem cultural de cada um. Eu, particularmente, eu gosto muito de filmes, séries, obras literárias, então eu tento, na medida do possível, sempre inserir esse tipo de repertório já no começo da apresentação temática, correlacionando esse elemento que eu tenho de bagagem cultural com uma palavra do tema ou com o assunto temático de maneira geral, mas depende bastante do que cada um tem. A gente tem uma série de formas de fazer a introdução. Hoje, a aula de hoje é a estrutura mínima, mas a gente vai ter aí outros momentos dedicados a mostrar justamente essa diversidade na maneira de fazer introdução, na maneira de fazer desenvolvimento, nas estratégias que podem ser utilizadas, para que a gente possa dar conta aí dessas particularidades e oferecer uma diversidade de formas para que cada um de vocês possa se identificar e colocar em prática aquela que achar que é mais condizente com a sua realidade. Não existe, né, essa ideia de fórmula perfeita. Cada um tem uma bagagem e deve utilizar essa bagagem na redação e encontrar a maneira que é mais satisfatória de fazer o texto. Sim, gente, aí pegando o gancho da professora, vocês também tenham que ter muito cuidado com os esqueletos, né? Não vou nem chamar de esqueleto, mas aquelas redações coringa. Para algumas partes do texto, por exemplo, professor Valério, eu não sei fazer uma redação, eu nunca comecei. Se eu poderia me dar uma fórmula, primeiro não vai ter essa fórmula, mas eu poderia encaminhar vocês um modelo, né? Uma redação, vamos dizer, uma pequena introdução coringa para você ter mais ou menos uma ideia para você criar o seu projeto textual. Então, pessoal, vocês estão colocando aqui, uma aluna colocou, posso utilizar a carta magna? Pode. Pode não, deve, você deve colocar, até porque já vai contar como repertório para dentro da redação de vocês, certo? Agora, o que não pode é vocês utilizarem esse repertório sem fazer nenhum tipo de relação. Às vezes a gente traz um repertório, vamos dizer, um repertório que não tem nada a ver com a temática, a gente às vezes traz até um repertório que tem a ver com a temática, mas a gente não faz essa relação de maneira adequada. Então, nós devemos ter esse cuidado de fazer essa relação. Eu tenho alguns alunos que, no início do ano, traziam geralmente alguns repertórios, como, por exemplo, um que eu me lembro bastante é quando ele trouxe Einstein, né? Outro, não é nem Einstein, é Isaac Newton. Para Isaac Newton, na terceira lei, né, cada ação tem sua reação. Às vezes a gente pega esse repertório, cada ação tem sua reação e coloca lá dentro da relação. E não é bem assim.
o contexto que Isaac Newton utilizou, empregou essa terceira lei, é totalmente fora dos padrões que o Enem está pedindo. O Enem vai formular, ou vai pedir dentro das suas temáticas, uma temática voltada para a área social, para a área política, para a área educacional, e não para essa área, especificamente essa área física. Então, nós temos que ter muito cuidado com a escolha dessa contextualização e desse repertório. Então, como eu já disse a vocês, um dos melhores repertórios a serem utilizados para mim, se eu fosse fazer a redação do Enem, era utilizar a Constituição de 1988 por conta dessas garantias e justamente por conta dessas garantias, dá para, na minha redação, eu fazer esse gancho, eu fazer essa contextualização voltada para um tema em específico, certo? A segunda parte da introdução, eu costumo dizer que vocês inserirem a tese, né? Inserirem a tese juntamente com o tema. Para isso, então, olha, antes de mais nada, antes de falar da parte, e voltando até essa questãozinha da contextualização. Quando a gente faz a contextualização, a gente dá aquele ponto que a gente vai dar continuidade com a ideia seguinte, né? Então, contextualizei. Segundo a Constituição de 1988, norma de maior hierarquia social no Brasil. É direito de todo cidadão o direito à saúde. Ponto. Já fiz a minha contextualização. Agora vamos inserir o tema e vamos inserir a nossa tese. Antes de inserir, vocês podem perceber que a maioria dos textos que são nota 1000, a maioria dos textos que têm notas acima de 900, 920 ou 1000, eles costumam adentrar, eles costumam fazer uma inter-relação da contextualização com a tese através de uma conjunção, né? De uma conjunção adversativa. Então, eu dei o ponto, no entanto, após o no entanto, aí sim a gente vai começar a trazer o nosso posicionamento. Nós vamos trazer de uma forma se nós estamos concordando ou não com aquilo. Geralmente a gente não vai concordar. A gente vai problematizar, que é uma das melhores formas de fazer a introdução e de fazer a redação, é você problematizar, certo? Entretanto, é um conectivo que pode ser utilizado como legitimação. Como legitimação não, como relação. Legitimação tem mais a ver com o repertório. A Constituição de 88 é um repertório legitimado. Agora, o entretanto é uma conjunção adversativa que vai marcar a sua ideia, que vai marcar o seu ponto de vista ou que vai marcar a sua tese. Valério, eu acho que aí também é legal a gente destacar que essa ideia de legitimar o repertório, estou vendo muita gente falando aqui, estou respondendo, tem a ver com não utilizar qualquer coisa para tudo, porque tem muita gente que acha que um mesmo elemento de repertório pode servir para qualquer tema. O dar legitimidade é justamente fazer com que esse repertório ele seja adequado à discussão que você vai propor ao longo do seu texto e, principalmente, tenha relação direta com o tema. E mais do que isso, que você não apenas cite esse elemento, mas que você proponha, de fato, uma análise sobre ele. É a partir disso que você consegue legitimar esse repertório. Mostrar que você não apenas decorou uma parte da Constituição, ou da Declaração, ou de qualquer outro elemento, mas que você, de fato, conhece e sabe relacionar esse elemento com o tema que está sendo cobrado naquele momento. E para isso, aí, como o professor Valério fala, elementos como as conjunções podem contribuir a você inserir a sua parte de análise crítica sobre o repertório que está sendo utilizado. E aí você vai ter, de fato, um repertório que é pertinente e adequado ao tema. Justamente. Aí a Andressa está dizendo aqui, olha, professor, eu posso usar, entretanto, o que é proposto pela legislação não é cumprido integralmente. Ao invés desse ponto, você vai colocar uma vírgula. Porque, no caso, a gente depois vamos dar essa aula, certo? Para vocês terem cuidado e não truncarem os períodos, já que o texto vai exigir uma estrutura sintática excelente.
Então, depois desse uma vez que, você coloca uma vírgula. E é justamente dessa forma que você vai chegar essa segunda parte que a gente dá o nome de tese. Está entendendo perfeitamente, viu, Andressa? Mais uma pergunta. Faço assim também, trago um ponto positivo e um negativo. Fica melhor de desenvolver no meu jeito de se escrever um texto dissertativo argumentativo. Uso, mas, porém, no entanto, para deixar claro o ponto de vista negativo da minha tese. Mas assim, Rian, nós temos que também ter muito cuidado, certo? A redação também, ela não vai pedir para que você fique em cima do muro. Porque quando a gente traz nessa balança algo de positivo ou negativo, às vezes a gente pode utilizar o jogo da contradição. Então, tenha que ter esse cuidado e saiba realmente utilizar as palavras de maneira adequada. Então, gente, essa segunda parte que eu acabei de falar, após a contextualização, é justamente a tese. A tese é o seu ponto de vista, a tese é a sua opinião, que é demarcada justamente pela uma conjunção, na maioria das vezes, uma conjunção adversativa. Beleza? Então, a melhor maneira de fazer a sua tese, de fazer o seu ponto de vista, é justamente fazer uma problematização. A gente tem aí no slide alguns tipos de tese, problematizadora, um contraste, que também não deixa de ser algo problematizador, uma antecipação interventiva, que é a último período. Valéria, eu ia lhe dizer, se você quiser, você aguarda um pouquinho que eu boto novamente, eu passo o slide para que você possa falar daqui a pouquinho sobre os tipos. Ok, mas eu vou dar a voz agora para o professor também, porque eu estou falando muito, essa primeira parte é minha e é dele, né? Ele também vai falar, então eu vou deixar... Pronto, deixa só, ficou uma pergunta sem responder aqui ao longo do chat, deixa eu só comentar um pouquinho, teve alguém que perguntou se precisa sempre apresentar os elementos relacionados à argumentação já no início, na introdução. Não há uma obrigatoriedade nesse sentido, mas eu volto a dizer, né, a gente falou disso na aula passada, a gente quer facilitar a vida do corretor, então se ele já vê previamente em nossa tese os argumentos que vão ser trabalhados, se ele já vê o direcionamento que a gente vai dar em relação à construção do nosso texto, isso com certeza facilita o olhar dele sobre o nosso texto também. Então, não há uma obrigatoriedade da tese ter sempre a direção sobre os seus argumentos, mas é legal que você faça isso, a gente vê isso nos textos nota 1000, eu faço, como o professor Valério diz, baseio muito a minha análise naqueles textos que são bem avaliados, porque é o que deu certo, então a gente vai ter que ir por esse caminho do que deu certo, do que funcionou. Professora, até interessante, porque eu gosto muito de analisar os textos de nota 1000, assim, de todos os anos praticamente. Assim, o ano passado, de 2019, a maioria desses textos tinha essas duas ideias problematizadoras, esses problemas iniciais encontrados na tese, mas nos textos do ano retrasado, do ano de 2018, a gente não tinha. Eu, pelo menos, não encontrei tantos aqueles dois problemas que são relatados do desenvolvimento. Vai depender muito de ano após ano, como esses textos nota 1000 foram sendo criados, e também para vocês terem ideia o quanto os projetos textuais eles vão variar, né? Alguns de vocês podem... Acho que também o tema, né, professor, causa essa dificuldade em relação ao tema. O tema de 2018 ele foi um tema muito longo, que exigia posicionamentos muito intercalados, e muitos alunos meus falaram a respeito de não ter usado uma tese direta, explícita, justamente para não desvirtuar a conexão que havia ali entre a manipulação do comportamento e o controle de dados, para não ficar um parágrafo falando só de uma coisa e outro parágrafo falando só de outra, e criar uma interação entre os dois elementos, e por isso optaram por não fazer uma tese tão explícita. Uhum. Então é isso, gente. Eu vou deixar o professor dar continuidade e a gente vai participando aqui aos poucos. Ele ainda está aí? Opa, tô aqui, estou aqui. Pronto, é com você. Bom,
Vamos lá, então, vamos continuar aqui. Em relação ao que o professor falou, praticamente, em relação à introdução, em relação à estrutura em si, tudo bacana, tudo ok. Só vou dar aqui algumas dicas importantes, alguns pontos que eu acho interessante falar. Eu sempre digo que a introdução, ela é a principal ferramenta da tua redação. Por quê? Se eu consigo fazer uma boa introdução, é sinal de que a minha redação, por completo, ela vai estar boa. Porque está tudo nela. Os argumentos estão nela, a tese está nela, o que eu vou falar está nela. Então, a divisão dos meus parágrafos da introdução está muito bacana em relação a isso. Então, saber fazer uma boa introdução é já metade do caminho para poder fazer uma boa redação em si, ok? Em relação a essa questão de divisão dos parágrafos em si, introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque, a priori, nós temos o quê? 2 argumentos. No qual eu vou ter lá o meu D1, que é o desenvolvimento 1, e o meu D2, que é o 2. E no final, a conclusão, que é a minha proposta de intervenção em si. Mas a introdução em si, ela é a principal ferramenta para que eu faça isso. Ela fala que ela é o tripé que sustenta toda a minha redação em si. Mas também não adianta eu ter uma boa introdução, chegar lá no meio e não cumprir com o que eu prometi, né? Porque o corretor, ele vai esperando que você chegue lá, ele vai falar sobre isso e sobre isso, sobre esse problema e aquele outro problema. Aí quando o corretor chega lá e não vê aquilo abordado, causa o quê? Uma frustração. A gente fica deprimido. Porque a gente esperava algo e chega lá, não era o que a gente esperava. Então, não é que eu vou fazer essa introdução e vai ser algo perfeitamente, mas vai dar um bom caminho, um bom andamento para a minha redação em si. Outra coisa também em relação aos parágrafos, é muito importante. Muitos alunos fazem período único. O que é o período único? Começam a escrever e só botam o ponto lá no final, depois da quinta, da sexta linha em si. Eu sempre falo assim com meus alunos o seguinte: se eu consigo fazer 6 linhas, eu consigo fazer as 6 em 3, o quê? Em 3 períodos de 2. Então, dividir em períodos é bem melhor. Então, o que eu escrevo em 6, eu escrevo em 3 de 2 linhas em cada uma. Então, quanto mais eu puder dividir, é melhor para que eu possa ter essa questão de organização, ficar mais fluido, ficar muito mais fácil de eu ler essa redação em si. Até porque quando a gente fala também em regência, né? Quando a gente faz um período muito longo, a gente acaba fazendo o quê? A não concordância em si, dos períodos. A gente bota o sujeito aqui e bota lá o predicado, como está muito longe, esse tal que está tão longe assim, a gente acaba não tendo que aquela concordância devida. Então, quando eu faço períodos curtos, fica mais fácil de eu poder ter essa análise. Professora Jaque, professor e caros alunos. Eu até estava conversando com você na semana passada e daqui a pouquinho, daqui a uns 2, 3 minutos, eu vou ter que me ausentar, certo? Já obrigado a vocês, porque vai chegar a hora da aula da minha específica, isolada, com os meus alunos, e eu prometi ficar 1 hora. Semana passada eu fiquei 30 minutos, mas hoje eu só vou poder ficar nesse horário, até são 7 horas e 52 minutos, ficar mais uns 3 minutinhos e vou sair. Eu até esqueci de dizer aqui no início para todos vocês. Mas até aqui, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu estava querendo passar para todos vocês, né? Dessas partes que são importantíssimas. Acredito que essa segunda parte sobre os tipos de tese fica a critério do professor, certo? E só para responder aqui uma perguntinha de Andrés, ela diz: professor, eu tenho muita dificuldade em relacionar, ligar o repertório e a tese, ou seja, a minha dificuldade é na minha contextualização. O que é que eu posso fazer? Rebeca, a professora Jaque, ela disse que a gente vai abordar isso em outras aulas, mas eu vou lhe dar uma dica aqui para você ir estudando aos poucos. Dê uma olhadinha nas conjunções, porque geralmente a nossa dificuldade de fazer essa interligação de um período com o outro, de um parágrafo com o outro, é porque a gente tem dificuldade de entender o valor semântico das conjunções. Então, olhe, porque assim, nós temos inúmeras conjunções, fazendo inúmeros papéis
Então, depois eu vou até trazer um material de conjunção e de onde colocar essas conjunções para vocês fazerem essa relação, como, por exemplo, conjunção de analogia, conjunção temporal, conjunção de consecutiva e concessiva. Depois a gente vai trazer esses materiais bem legais que vão ajudar vocês a fazerem essa interligação, certo? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Vocês ainda vão ter muitas horas de aula. A gente agora está terminando a introdução. Vocês ainda vão ficar com o desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Então, meu muito obrigado. Professores do grupo D, toquem o barco. Valeu. Obrigado. Pronto, obrigada, professor Valério. A gente dá continuidade aqui, tranquilo. Só para sinalizar aqui, na verdade, a Andresa tinha perguntado a respeito da dificuldade, eu respondi como se fosse Rebeca, tá? Desculpa aí, Andresa, a resposta de Rebeca, a segunda é para você, que era a questão de como fazer essa correlação, e a resposta em relação à aula específica é para parágrafos de desenvolvimento com causa e consequência. Vamos trabalhar com isso em um próximo encontro. Professor Alan, você vai falar um pouquinho aí do desenvolvimento? Sim, já estou tudo pronto aqui. Estou de volta, né? Semana passada eu não pude estar aqui presente, mas hoje já estou. Todo mundo consegue me ouvir aí perfeitamente? Consegue me ver? Sim. Tudo certo? Ok, então deixa eu pegar aqui o slide aqui que está sendo mostrado ainda para todo mundo. Sim. Então, vamos agora para a próxima parte, né? Desenvolvimento, gente. Você teve aí uma aula incrível sobre a abertura, né, do seu texto, sobre como começar o seu texto, que é o principal, como a gente falou ali, uma parte principal, porque você está mostrando ao que você veio, o que você vai defender realmente. Mas não basta eu só citar coisas, não basta só eu mostrar que eu entendi o tema. Eu preciso convencer. A redação que é escolhida ali para ser trabalhada no Enem é uma redação dissertativa argumentativa. O que é uma redação dissertativa argumentativa? Nós já falamos isso em aulas anteriores, né? Argumentar significa convencer. É o seu momento, né, de mostrar os seus conhecimentos, de mostrar aquilo que você traz na sua bagagem de conhecimento de mundo, para convencer aquela pessoa de que o seu ponto de vista ele é verdadeiro. Para isso, eu não posso usar a história da minha vizinha, eu não posso usar uma história que aconteceu aqui na minha casa. Eu tenho que pegar um repertório, né, buscar meu conhecimento em aula de história, meu conhecimento em assistir o jornal, né, meu conhecimento em pesquisas da internet. Agora, esse é o seu momento, né? Eu costumo dizer para meus alunos que esse é o seu momento de mostrar o seu conhecimento e aprofundar. O desenvolvimento de uma redação, gente, normalmente ele leva ali 2 parágrafos, né? E aí você tem mais ou menos de 6 a 9 linhas para trabalhar tudo aquilo que você citou na sua introdução. Tudo aquilo que você citou, deixou muito superficial na sua introdução, agora é o momento de você desenvolver, né? Você desenvolve aquilo nesse desenvolvimento, por isso que o nome é desenvolvimento. Que é para você ter, justamente provar para o leitor o seu ponto de vista. Que o seu ponto de vista, ele realmente leva para um caminho verdadeiro. Então, no desenvolvimento, você precisa escolher argumentos que realmente consigam justificar isso que você quer convencer ele. É claro que você não pode usar a palavra eu acho, né? Eu acredito, até porque o texto tem que ser escrito em terceira pessoa. Mas você vai citar coisas e você vai aprofundar, tá bom? Aprofundar. Luana está perguntando o que seria uma estratégia argumentativa. É o que você vai usar para convencer o leitor. Por exemplo, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui bem prático, tá? Uma alegoria. Eu peguei aqui um boneco, olha aqui, ó. Peguei um boneco que fica aqui na minha mesa, e eu vou usar estratégias argumentativas, Luana, para te convencer de que o Capitão América, ele é melhor do que qualquer outro super-herói. Esse é meu objetivo. Não há dúvidas quanto a isso. Né? Então, olha só. Só que tem uma pessoa, as pessoas elas têm uma outra ideia, então eu preciso usar estratégias argumentativas para convencer. Aí eu vou pegar uma alusão histórica, vou falar da guerra que ele participou há tempos, né? Posso pegar uma outra guerra de outro super-herói que não foi tão boa assim. Enfim,
eu vou usar estratégias argumentativas para mostrar para ti que o meu ponto de vista de que esse super-herói é o melhor para convencer você. Isso seria uma estratégia Pode argumentativa. trazer outros elementos também, né? Você pode E trazer quantas lutas o Capitão América já lutou e já ganhou e já venceu. Você pode dados. fazer uma relação de causa-consequência de quando existiu o Capitão América e a partir da atuação dele, o que foi que ficou melhor. Sim, sim, épocas, lugares, né? Eu posso usar várias coisas. Principalmente, né, o que as pessoas utilizam muito e que realmente tem uma força, dados estatísticos e alusão em algo da história, ou então em algo pertinente, né? Uma coisa que está acontecendo em outro lugar do mundo e que tem a ver com o tema. Então, isso é bem interessante. Seria justamente isso. Não sei se eu consegui ser mais claro, né? Ser claro o suficiente. Bom, continuando. Aqui no slide você está vendo a estrutura mínima textual, né? Você tem 2 parágrafos, um só argumento em cada parágrafo. Gente, não adianta você encher. Eu tenho alunos que querem encher o parágrafo, um parágrafo de argumentos. Não, use um argumento só para você desenvolver. Se você citou lá na sua introdução 2 argumentos, você usa um parágrafo para desenvolver um e o outro parágrafo para desenvolver o outro. Pronto, sua redação aí vai estar completa, tá bom? Completa. Então, utilizar um argumento para ser defendido na sua redação em cada parágrafo. É claro, né? Já que você ali tem 2. Para isso, a gente... Alan, diga. deixa eu só fazer um comentário aí em relação a isso, que eu acho muito interessante a gente pensar e fazer o aluno refletir sobre isso, né? Quando você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento, você tem que ter em mente que ele existe justamente para defender o seu posicionamento. Então, você precisa de um argumento em cada parágrafo, porque você vai ter 2 parágrafos para defender ideias que foram propostas por você ao longo do seu posicionamento. Você não pode fazer com que o parágrafo de desenvolvimento 1 e o parágrafo de desenvolvimento 2, eles sejam relações de continuidade. Não dá para você apresentar um elemento no desenvolvimento 1 e desenvolver a ideia no parágrafo de desenvolvimento 2. Porque entre os parágrafos, eu costumo dizer aos meus alunos que existe uma relação de complementaridade, porque eles precisam estabelecer entre o texto uma relação de complementaridade entre as partes, formando efetivamente um texto, embora a gente trabalhe aí cada parte separada, elas juntas formam o texto propriamente, mas eu não posso estabelecer entre o meu D1 e o meu D2 uma relação de continuidade. O que eu falo no D1, morreu no D1. No D2 eu vou discutir um outro aspecto, um outro viés em relação ao meu problema, para que o texto não fique repetitivo e principalmente que cada parágrafo ele tenha a sua independência em relação à discussão. Porque o uso do coesivo, inclusive, para iniciar o desenvolvimento 2 é importante por isso, porque ele vai estabelecer essa relação de complementaridade com o D1, ou uma relação de adição, ou uma relação de oposição, marcando que, de fato, cada parágrafo tem a defesa de um só argumento. Perfeito, isso mesmo. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso usar a estrutura mínima mesmo, que nós estamos falando ali de usar o tópico frasal, frases de desenvolvimento e uma pequena conclusão, isso dentro de um parágrafo. Um parágrafo ele é composto por essa estrutura mínima textual, né? Que é justamente você ter uma frase que vai dar uma abertura, que vai falar mais ou menos, apresentar uma palavra do contexto do assunto. O outro período que você vai desenvolver é a explicação lógica e ampla desse significado, né? E depois você vai ter aí um pequeno fechamento dessa ideia, né? Então, lembrar disso dentro de um parágrafo. Um parágrafo ainda tem uma estrutura mínima, que é uma abertura dessa frase, desse parágrafo, um desenvolvimento do que você está falando, e logo em seguida você tem um fechamento. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o uso, né, dessa estrutura mínima, que é o tópico frasal. Estou falando de uso de tópico frasal, por exemplo. Eu peguei aqui, tem um livro que eu uso bastante, né, que eu já até mostrei na primeira aula, quando eu apareci aqui, que é a Engenharia do Texto, que ele fala sobre o tópico frasal. E aí, ele dá aqui um exemplo, mais ou menos, de você botar, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que ele dá. Vai falar sobre Gregório de Matos, um parágrafo. Aí ele colocou: Gregório de Matos Guerra é provavelmente o poeta mais problemático, polêmico e prismático da literatura brasileira. Esse é um tópico frasal. Agora eu preciso desenvolver, eu preciso
mostrar para as pessoas os argumentos que provam que ele é problemático, por que ele é prismático, né, considerado. Então não basta eu apenas dizer, no meu tópico frasal, uma frase que diga, afirme algo. Eu preciso justificar aquilo. E aí é que entra o que nós estávamos falando no início, né? Eu usar dados, eu usar narrativas, eu usar alusões históricas, pesquisas, fatos que foram comprovados, né, que podem ser comprováveis, enfim, comparações entre fatos, entre países, entre situações, épocas, lugares distintos. Tudo isso, inclusive, está aí no slide, né, para vocês depois terem esse conhecimento, tá bom? Então, ter esses elementos é importantíssimo, né? Lembra que uma das competências avaliadas, né, é ver o seu repertório, ver o que você sabe sobre esse assunto. Até no próprio enunciado do Enem, fala isso para você. Eu até disse para um aluno meu esses dias, que inclusive eu acho que ele está aqui assistindo a aula, eu disse para ele ler o enunciado, o que pede. Está dizendo lá, selecione, né, escolha, relacione, tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida, né, de acordo com o tema que foi proposto. Então, o desenvolvimento seria justamente isso. Você desenvolver argumentos para convencer, para mostrar que realmente esse seu ponto de vista ele é válido, né? Ele está justificado por meio de alusões, dados, etc. O que você quiser usar ali no seu texto. Então, esse é um desenvolvimento bem feito. Alan? Diga. Deixa eu só comentar uma coisa aqui do chat, tá? Tá surgindo uma dúvida, a Andresa que pergunta sobre a questão da tese, de retomar no parágrafo de desenvolvimento. E aí, só para explicitar, né, deixar claro, por exemplo, se na tese você coloca que o problema em questão que está sendo discutido, como a persistência da violência contra a mulher, ele persiste devido a raízes históricas e as questões legislativas, esses dois aspectos serão por você desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento. Então, quando a gente diz que você vai usar no desenvolvimento a comprovação, você vai fazer a comprovação da sua tese, é justamente fazer com que esse elemento que seria ali a continuidade por conta de razões históricas e por conta de questões legislativas, ele agora vai ter que ser desenvolvido. Então, você não vai copiar a sua tese, mas você vai se referir a ela de modo que você possa ampliar esse olhar. O que significa raízes históricas? O que quer dizer aspectos legislativos? E aí você vai desenvolver qual é o sentido daquilo que você colocou na tese, só que agora utilizando estratégias, explicações, justificativas que colaborem para a defesa efetiva do seu posicionamento. O que você afirmou na sua introdução, você agora vai desenvolver. Seria basicamente isso que a Jaque, vou chamar de Jaque também, né? As íntimas. O que a Jaque está dizendo, né? Você disse duas coisas lá, duas consequências, dois fatos que são importantes para aquela situação, para aquele tema. Você precisa justificar, não basta você dizer. Então, é esse momento que você vai desenvolver a sua tese. Então, para isso que serve o desenvolvimento. É um desenvolvimento da tese, do que você está querendo realmente mostrar aí no texto. Ok? Então, esse aí foi nosso desenvolvimento. Jaque, eu acho que agora é você, não é? Ok, vou falar um pouquinho só, deixa eu só fazer a complementação aqui, eu não tinha colocado no slide a questão da quantidade de períodos, porque o parágrafo de desenvolvimento ele é bem livre em relação a isso, mas a gente tem ali uma média de 3 períodos, pelo menos, para a gente ter uma estrutura parecida com o texto como um todo, início, meio e fim, ou seja, apresentar o argumento, explicar o argumento e finalizar a abordagem desse argumento. E você pode ter uma média ali de 3 a 5 períodos, acho que você consegue fazer um parágrafo de desenvolvimento bem consistente com esse quantitativo. Não exagerar para que as frases não fiquem muito soltas, né, Alan? Não fiquem muito perdidas. Eu falo muito das questões de frases curtas no meio de frases muito longas. Isso deixa esteticamente o texto, a gente sente um prejuízo. Verdade. Ok, deixa eu voltar aqui. Alan, você assume aí o chat, porque essa galera pergunta bastante, e aí Beleza. ou eu falo, ou eu respondo. Deixa eu só comentar dessa Ana Beatriz aqui, que ainda é sobre o parágrafo de desenvolvimento. Ela fala sobre a tese, começar a tese com, em primeira análise, vale observar
a inobservância estatal em relação. Pode sim, tá? Agora, eu particularmente eu gosto dessa em primeira análise, em primeiro plano, para usar no desenvolvimento 1, para começar o desenvolvimento 1. Seria o gatilho do tópico frasal para começar a discutir o problema. Então, eu gosto mais dessa construção para retomar a tese do que para iniciar a tese propriamente, tá? Bom, o parágrafo de conclusão é um parágrafo que é aí o calcanhar de Aquiles dos estudantes, né? O pessoal não gosta, acho que já fica de saco cheio de fazer o texto e, ao final, tem muita gente que faz um erro fatal, que é escrever o parágrafo de introdução, escrever o parágrafo de desenvolvimento no rascunho e fazer a conclusão direto na folha oficial. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Só para esclarecer um argumento incontestável para você não fazer mais isso, lembre-se que a conclusão, ela concentra sozinha 200 pontos. Dos 1000 que você pode receber na redação, basicamente, o parágrafo de conclusão ele vai concentrar 200 pontos. Então, não deixem esse parágrafo ser feito de maneira aleatória. Muita gente faz isso porque acha que tem que ter cuidado em relação à quantidade de linhas, ou que não tem certeza se vai dar tudo que escreveu, e por conta disso acaba não elaborando propriamente o parágrafo de conclusão, e muitas vezes só faz uma referência o que foi tratado, sem considerar um aspecto que é crucial para o Enem, que é a elaboração da proposta de intervenção. Então, eu vou falar aqui de maneira geral o que é o parágrafo de conclusão. Já deixo claro que eu costumo dizer aos alunos, intervenção é invenção do Enem. Intervenção não é uma característica do texto dissertativo argumentativo. O Enem, por conta das 5 competências que ele vai trabalhar para avaliar o seu texto, ele faz a inclusão também da utilização da intervenção como um critério de avaliação. Mas isso não é um elemento obrigatório. Tanto que quando você pega propostas de vestibulares, a Unesp, por exemplo, estava trabalhando com o tema deles essa semana, eles não têm proposta de intervenção. Então, o candidato ele não precisa escrever uma solução para o problema. No Enem, ele precisa, porque vem lá explícito na frase, na construção do enunciado da redação, que ele precisa criar uma solução, intervir num problema que respeite, inclusive, os direitos humanos. Então, por isso, essa invenção do Enem gera ali 200 pontos. E aí, já como ele não é parte do texto dissertativo, tem um mito em relação à proposta de intervenção, que é o fato dela poder ser feita exclusivamente no parágrafo de conclusão. Isso é um mito, não é verdade. Existe texto 1000, texto bem avaliado, que não colocou a proposta de intervenção no parágrafo de conclusão, mas que ao longo do texto a pessoa interviu no problema, direcionou a justificativa de solução e apontou como que o problema seria resolvido. A gente costuma utilizar a proposta de intervenção, e aí eu posso dizer que mais de 90% dos textos fazem isso, e aí eu volto a dizer, a gente quer facilitar a vida do corretor, então a gente faz isso no parágrafo de conclusão, porque era um parágrafo que ficava assim, eu vou fazer o quê? Era um parágrafo repetitivo. Se a gente pega lá os textos de Enem, ou textos de vestibulares da minha época de graduação, 2004, a gente vai observar lá que não havia essa preocupação com o parágrafo de conclusão, porque toda a nossa garra, ela estava sendo utilizada nos parágrafos de introdução e de desenvolvimento. E o parágrafo de conclusão, ele era ali um parágrafo meia boca para fechar o texto. O Enem foi lá e deu uma importância significativa a esse parágrafo, podendo fazer com que o estudante ele insira nele a proposta de intervenção. Eu sempre ensino os estudantes a fazerem isso, a colocar a proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. Por quê? Eu acredito que, quando você faz o desenvolvimento, você deve valorizar a argumentação, você deve valorizar o reconhecimento por parte do corretor de que você tem, de fato, elementos argumentativos, que você, de fato, conseguiu compor, organizar as suas ideias de modo a defender o seu posicionamento. E a conclusão, ela é um espaço adequado para isso. Tem linhas que estão ali disponíveis e, pela lógica progressiva, a ideia é apresentar o problema, discutir sobre ele e depois intervir. Então, eu também acredito que, pela própria estruturação, o legal é fazer essa colocação no final, mas não é a única maneira, quero só desmistificar isso aqui, acho importante.
A conclusão se organiza como? Ela é comum ter pelo menos 2 períodos, um de retomada e um da proposta de intervenção completa, e ela tem uma obrigatoriedade, que é o uso de um conectivo ou de uma conjunção que expresse a ideia de conclusão. E aí, pelo amor de Deus, não use palavras muito comuns, como conclui-se. Em conclusão, chega-se à conclusão. Isso é feio, isso empobrece o texto, isso deixa o corretor triste, a gente chora quando vê um negócio desse. E também não se refira ao seu texto, diante dos fatos mencionados, de acordo com os argumentos citados. Não faça uma referência explícita. O corretor deve saber, deve identificar que você fez argumentos. Não é você que precisa dizer a ele que você fez isso. Então, o ideal é que você comece da maneira direta, objetiva. Portanto, logo, dessa forma, nesse sentido, sendo assim, qualquer um desses elementos colabora muito mais para a construção do seu parágrafo de conclusão do que se referir ao próprio texto ou utilizar a palavra conclui-se, tá? Eu gosto de utilizar essa expressão. É indiscutível, vírgula, portanto, vírgula, pronto, eu retomo a minha ideia do texto como um todo e, ao mesmo tempo, eu faço com que já esteja ali aparecendo o meu coesivo de conclusão. Esses 2 períodos, eles são compostos como? A primeira parte, em que a gente faz a retomada, não é para você repetir os seus argumentos, não é para você falar de novo sobre o que você falou, não é para você fazer um resumo do seu texto, mas sim para você reafirmar o seu posicionamento. Então, se eu disse lá na minha tese que a persistência da violência contra a mulher tem raízes históricas e ideológicas, eu agora preciso confirmar isso no meu retorno, no meu fechamento do texto aqui na conclusão. Então, eu digo, é indiscutível, portanto, que as questões relacionadas à história precisam ser superadas, a fim de que a violência contra a mulher seja aí combatida. Eu faço o meu fechamento, ao mesmo tempo retomo a minha abordagem temática e confirmo o meu posicionamento. Nada de fazer um resumo do que você falou, o parágrafo de conclusão não tem esse intuito. A segunda parte do parágrafo de conclusão é a inclusão da proposta de intervenção. A proposta de intervenção do Enem, ela é importantíssima, e aí eu falo sempre que é o calcanhar de Aquiles, porque vocês hoje já vivenciam algo muito bom, não sei se o Alan lembra, mas anos atrás a gente tinha uma bendita de uma inovação na proposta de intervenção, que todo professor ficava se perguntando o que era isso, porque quando saía os textos 1000, a gente se perguntava onde que está a inovação aí nessa proposta para que esse candidato ele tenha tirado a nota máxima. E aí o Enem foi lá e mudou essa ideia da intervenção, e eu acho que foi muito mais produtivo do ponto de vista de ensinar e de conseguir fazer com que o estudante entenda o que é para ser colocado aí na proposta propriamente. Ele substituiu a inovação por o detalhamento, pelo acréscimo de um detalhamento à sua proposta. E aí, para fazer a proposta... Sim, Alan? E isso acabou que aconteceu, que as pessoas elas já tinham o intuito de querer fazer na proposta uma coisa assim que nunca poderia acontecer, tipo assim, todo mundo se mudar para Marte, uma coisa extraordinária. E aí, com essa palavra, então agora é meu momento, agora eu vou inovar. Então, o ideal seria construir casas subterrâneas. Apareceram várias coisas assim, inimagináveis para as pessoas, porque elas, não, agora eu vou ter que inovar. Então, pode ser uma coisa que nunca vai existir realmente. Né? Então, isso abriu essa porta aí, né? Que as pessoas já tinham essa de porta. fato, era uma sacanagem, né? Pô, a gente está falando de milhões de alunos. Verdade. Pensarem em inovações... Imagino. Difícil. Pois, essa substituição da inovação pelo detalhamento foi muito enriquecedora, porque fez também com que a proposta de intervenção ela pudesse ser mais completa. E aí eu já quero dizer que, como competência, uma proposta, ela já é avaliada e você pode ganhar 200 pontos. Uma proposta completa, desde que você consiga relacionar os 5 elementos, a sua argumentação, e que você faça uma proposta que respeite os direitos humanos. Então, para ter uma proposta de intervenção que seja válida e que você ganhe uma pontuação aí expressiva, os 5 elementos, o agente interventor, que a gente chama de quem vai fazer,
o que vai ser feito, que projeto vai ser desenvolvido, como isso vai ser feito, a maneira de colocar em prática propriamente esse projeto, o para quê, a finalidade que esse projeto tem e o detalhamento, que é uma explicação mais elaborada sobre alguma parte das outras perguntas. Então, eu posso detalhar o meu agente, eu posso detalhar como vai ser desenvolvida a proposta, posso detalhar quais benefícios serão alcançados com a implementação do que eu estou propondo, ou eu posso detalhar a maneira como vai ser executada aquilo que eu estou propondo. Lembrando que a sua proposta de intervenção, ela tem que ter relação com o que você discutiu. De nada adianta você propor uma coisa que não foi discutida. Eu estou falando lá da persistência sobre a mulher, da questão ideológica e da questão histórica, e eu vou propor uma coisa completamente diferente, correlacionada aí a um âmbito que não foi citado no meu texto. Não cabe. Você tem que pensar na intervenção como uma solução para aquilo que você apresentou como problema. Então, ela tem que estar diretamente relacionada àquilo que foi discutido por você ao longo dos seus parágrafos. É essa composição que faz com que você obtenha aí a nota tão desejada dos 200 pontos na proposta de intervenção. E aí a gente tem uma parte que eu chamo assim, né, de uma frase de efeito na conclusão, que seria ali um elemento a mais, depende de como é sua letra, depende de como é sua argumentação, depende do espaço que você tem, da valorização que você vai fazer da sua proposta. Então, se sobrou um espaço, se tem linha disponível, a gente chama de texto-circuito. Volte a alguma coisa que você citou ao longo do seu texto e feche o seu texto ali com uma frase de efeito. Considerações que podem ser uma perspectiva relacionada ao futuro, ou que pode ser uma aplicabilidade, uma vivência melhor em relação ao problema, que pode ser a finitude desse problema que foi discutido ao longo do texto. Não necessariamente precisa ser de alguma coisa que foi da introdução, tá? Pode ser de alguma coisa que apareceu, que você usou ao longo do seu texto. Digamos que você tenha usado uma citação, um autor, retoma esse autor e fala alguma coisa a respeito dele e faz essa frase de efeito, ou se você usou uma obra literária, retoma isso, fala novamente desse contexto e fecha o texto para que ele fique nessa ideia de circuito, começo, meio e fim, e que eles estejam, assim, circulares, correlacionados. Alan, quer falar alguma coisa aí? Não, tudo tranquilo, tudo certinho. Tudo ok, completo. Também, na verdade, o aluno tomar cuidado, só complementar, nesse fechamento, né? Que alguns alunos querem botar uma frase de efeito, deles lembrarem, né? Pelo menos o contexto dessa frase de efeito. Porque eu já vi algumas, assim, de alguns alunos que fogem completamente da frase de efeito, qual era e tal, a intuição dela, enfim. Acabou que prejudicou um pouco o texto. A frase de efeito é ótima, se você souber usar. Então, saiba usar, né? Se você quiser fazer esse fechamento da sua redação com essa frase, né? Saber usar. Na verdade, tudo na sua redação é isso. Saiba usar, se você se garante realmente usar. Se você acha uma coisa muito arriscada e você não tem domínio naquilo, não é esse o momento de você arriscar. O momento de você arriscar é agora. Agora, treinando em casa, treinando. Redação, gente, redação é prática. Você tem que praticar. Né? Eu pratiquei muito, acredito que a professora Jaqueline praticou muito, os outros professores que estão aqui, né, praticaram muito. Né, acho que até hoje, né, Alan? A gente continua hoje praticando. Sim, eu gosto bastante. Né? A gente é porque a gente gosta. E alguns ainda não é bem porque gostam, mas é aquilo que eu falo. Não é questão de gostar, é precisar. Você tem um objetivo, como vocês viram no vídeo do início, né? Tem um objetivo, você persiste. Você não precisa gostar. Eu odeio cozinhar, mas eu tenho tentado aprender alguma coisa, porque eu preciso comer para viver. Então, é basicamente isso, né? Basicamente isso. Então, treinem. Ao momento de errar, de arriscar coisas, é agora. Não na hora da redação lá, você inventar alguma coisa assim do nada, que você nunca treinou na sua vida. Então, essa seria a ideia, né? Para complementar aí para vocês, uma dica. Ok. Em relação ao chat, alguma pergunta específica para responder? Acho que Alan já cumpriu aqui essa função, né? De resolução do chat. Gente, se tiver mais alguma pergunta, acredito aqui, né, que o nosso horário, a gente extrapolou um pouquinho, é comum. Aula de redação, a gente fala sempre, um bocado, né? A gente tem muita coisa para falar.
né? Volta e meia a gente faz um material e não consegue utilizar tudo, mas tudo bem. A ideia, o intuito é esse mesmo, é que a gente possa, de certa forma, atender as demandas de vocês, que são dúvidas particulares, mas que podem ser aí comentários que ajudem todo mundo, tá? Alan, quer falar alguma coisa? Já é despedida? Pode falar. Então, não, só agradecer, né, porque 44, mais ou menos, nós tínhamos uma média de 46 alunos, então, a gente vê que tem 46 pessoas, pelo menos, focadas, né, a tirar uma nota 1000 no Enem. Então, gente, treinem, peguem essas dicas, aprendam, né, complementem, tá bom? Esse slide vai ser mandado para vocês, tem muita gente perguntando aqui, e a gente está aqui para isso, né, esse plano de contingência, no caso, é para ajudá-los. Então, aproveitem essa oportunidade, né, que vocês estão tendo, independente se o Enem vai ser adiado, se não vai. Você vai fazer o Enem, você vai fazer um vestibular em algum momento. Então, treine a partir de agora, tá bom? Então, seria basicamente isso. Como eu falo, né? Eu falei com meus alunos esses dias, que a gente tem dado aula assim para eles também, que não é uma corrida longa, né? A perseverança não é essa corrida longa, é uma corrida curta, são corridas curtas que você vai vencendo. Então, aproveite para vencer essas corridas curtas aí que vocês estão tendo. Então, vença cada corrida. Seria isso, tá bom? Não é uma corrida longa, corridas curtas. É isso. Ok. Professor Christian. Bom, o pessoal pedindo aí a questão dos slides. Gente, esse slide tem outras esferas, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês, como a gente já tinha pensado em trabalhar. Ele vai ter aí, além desse material que a gente utilizou, tem também no slide exemplos relacionados a cada uma das partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. E também vem de maneira bastante detalhada cada parte. Como eu disse, a ideia da aula de hoje é que a gente, de fato, falasse sobre essa estrutura mínima, a maneira propriamente de fazer, as particularidades de cada parágrafo. Nas próximas aulas, a gente vai estar trabalhando com esse aspecto aí das particularidades que compõem cada um dos parágrafos do texto dissertativo, tá bom? Em relação aos slides, eu mando no grupo. Quem não tiver no grupo, aí pode depois me pedir, solicitar que eu faço esse envio. E é isso, né? A gente encerra mais uma aula, então, dizer que esse é um momento de muito aprendizado, não só para vocês, mas para a gente também, que é professor, porque a gente está em regiões muito diferentes. Essa questão das nomenclaturas que envolvem as partes do texto é engraçado. Semana passada, o professor Valério, a gente conversou sobre isso, como a gente chama cada uma dessas partes, às vezes de maneira diferente, mas como o intuito, o objetivo é o mesmo de produzir o texto. Então, no final das contas, trata-se tudo da mesma coisa, às vezes com nome diferente, a gente pensar aí no aipim, na mandioca, que cada lugar chama de uma forma, mas trata-se da mesma coisa. Então, dizer que essas aulas são muito prazerosas para a gente, que é um prazer muito grande estar contribuindo também com esse projeto, e que vocês estejam aqui empenhados, acompanhando todas as nossas aulas, e durante a semana também se preparem, treinem, executem aquilo que a gente tem trabalhado aqui, porque o intuito é esse, prepará-los, independente do qual será o momento aí de aplicação, se o Enem for ou não adiar. A gente tem outras avaliações durante esse período, tem vestibulares, muitos de vocês ainda estão estudando, então esse seja um aprendizado para a vida e não para um momento específico, tá bom? Uma boa noite para vocês. Me parece que o professor Christian não está mais aqui, então me despeço de vocês, agradeço aí a participação e até terça que vem. Tchau, pessoal.